Graça e paz, irmãos. Louvo a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui. Vocês não enjoam, não? Misericórdia. O carro já vem sozinho. Obrigado, pastor Ailton, pela confiança, pelo convite, de estarmos aqui mais nesse momento. Vou ser sincero para vocês, era o único sábado que eu tinha livre do mês. Eu falei, vou pegar uma folguinha. Aí Deus manda o abençoado me chamar. Aí eu falei, Jesus, mas vamos para cima, né? Último dia hoje? Último dia. Quem veio aqui pelo menos uma vez, duas vezes, três, todas as vezes, 7 dias direto, faz assim? Maravilha. Que Deus abençoe vocês, Deus guarde. Vamos para o texto, que 9h30 da manhã, chega rápido, né? E eu tenho um grande defeito, eu falo muito. Então, Lucas capítulo 24. Deus abençoe os pastores e liderança que estão aqui. Deus guarde vocês, obreiros, músicos. Deus abençoe. Deixa Deus te usar aí, viu? Tá? Deixa eu abrir minha cola aqui, que vai chegando nos 60, você tem que usar cola, né? Versículo 13 em diante. Lucas capítulo 24, 13 em diante. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaú, que distava de Jerusalém em 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheciam. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que diziam respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nécio e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe os que dele se achavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele com quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu
e deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para os outros: não ardia, não queimava, não pegava fogo em nós, o nosso coração? Não ardia, não queimava, não pegava fogo em nós, o nosso coração? Não ardia, não queimava, não pegava fogo em nós, o nosso coração? Vou falar de novo. Não ardia, não queimava, não pegava fogo em nós, o nosso coração. Quando pelo caminho nos falavas e quando nos abria a Escritura, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram ali reunidos 11, os quais estavam com eles. Feche seus olhos. Se possível, põe a mão no teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos amados que estão aqui. Não somos nada, não temos nada, dependemos de Ti, Espírito Santo. Que possamos sair daqui com os nossos corações pegando fogo, com corações abrasados, com o coração cheio da Tua glória e da Tua graça. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, o texto que eu li é um texto muito conhecido. Um texto que talvez você já ouviu pregar dezenas, centenas de vezes. E eu estava essa semana meditando em vários textos para falar com vocês. E o que mais ficou ardendo no meu coração foi esse texto. Mesmo tentando mudar algumas coisas, falando: Deus, eu precisaria de um texto mais... Porque sempre que nós vamos pregar em algum lugar, não sei se você é assim, pastor, a gente fica preocupado com o texto. Eu esse mês acho que eu vou pregar umas 20, 25 vezes. Eu fico preocupado com o texto. Porque pregar é fácil, gente. O difícil é pregar aquilo que Deus quer que você pregue, porque aquilo que Deus quer que você pregue não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Vira para o teu irmão e fala: a mensagem de Deus não é aquilo que você quer ouvir. E quando eu olhei para esse texto, eu vi a igreja atual nos dias de hoje. Eu marquei muitas coisas aqui, não sei se eu vou conseguir passar tudo para vocês. Quando tem uma notícia, quando tem um abalo, quando tem uma tristeza, a primeira coisa que acontece é o desânimo e querer desistir. Isso acontece com o ser humano, nós somos seres humanos. Eu pastorei uma igreja há 23 anos e eu vou falar para vocês, teve alguns momentos que deu vontade de desistir. Deu vontade de parar. Deu vontade de largar tudo. Mas esse não é o propósito de Jesus, isso não é o propósito de Deus. Nós lemos um texto que tinha 2 homens, 2 discípulos de Jesus. Não era qualquer pessoa. Era 2 que andavam com Jesus, 2 que ouviam Jesus pregar, 2 que viram Jesus fazer milagres, prodígios e maravilhas. 2 que tinham, o próprio texto diz que eles ouviam e sabiam que Jesus ia morrer, mas ia ressuscitar. Mas só que bateu o desespero. Tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, com a morte de Jesus, tudo o que estava acontecendo nas ruas, os falatórios, as perseguições, intimidações, principalmente com os discípulos, eles começavam a ver que eles não poderiam ficar em Jerusalém. A tristeza, o medo, a decepção começou a entrar no coração desses discípulos de Emaú, que eles caminhavam debaixo de uma decepção. Eles tinham a presença de Jesus por um monte de vezes,
Eles andavam com Jesus, mas a primeira vez que quando eles olham para a situação e não vê Jesus, vem um desespero, vem uma decepção. E eles falam: não vou aguentar, não vou ficar aqui em Jerusalém, não vou participar disso. É muita perseguição, é muita luta. Eles até falam, no texto nós lemos, eles falam: olha, as mulheres foram lá, viu que no sepulcro não tinha mais ninguém. Meu irmão, muitas vezes nós damos ouvidos algumas coisas que o inimigo vem trazer nos nossos ouvidos para tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé e o nosso fervor. Não adianta andar com Jesus e perder o fervor espiritual na primeira coisas que vai acontecendo na nossa vida que vem nos decepcionar. Quando eu olhei para esse texto, eu falei: Jesus, o coração desses homens que andaram com Jesus, que conheceram Jesus, esfriaram. Veio uma notícia que Jesus morreu, veio o terceiro dia, a notícia que ele não estava no túmulo, que tinha ressuscitado, mas mesmo assim o coração deles estavam frios. E a gente olha para uma igreja hoje, não estou falando igreja daqui, eu estou falando igreja. Muitos dentro da igreja andando com Jesus, ouvindo Jesus, sentindo Jesus, mas o coração está frio. O coração não aguenta uma pancada, o coração não aguenta um não, o coração não aguenta uma palavra talvez que não vai bater com aquilo que você quer. Fica decepcionado, ficam chateados. Esses discípulos deixaram tudo em Jerusalém, a capital, onde Jesus já tinha ressuscitado, onde a notícia lá estava uma notícia alegre. Mas eles quis sair, andar mais ou menos 12 quilômetros para chegar numa aldeiazinha pequenininha, se esconder. Ei, eu vim aqui falar para você: não adianta você se esconder. Deus, Ele vai atrás de você aonde você for, para aquecer o teu coração. Não adianta a gente fugir e falar: não, esse negócio não é para mim, o evangelho não é para mim, eu estou decepcionado com o pastor, com a igreja, com o ministério, com tudo. Ei, Deus, Ele vai atrás de você onde for necessário, e Ele vai aquecer o teu coração. Eles vão para caminhar, iam falando entre si tudo o que estava acontecendo, porque nós somos muito sábios para falar aquilo que está acontecendo, mas não para profetizar aquilo que Deus vai reverter aquilo que está acontecendo. Eles iam no caminho falando, iam no caminho decepcionados. Tem pessoas, pastor, que entrou hoje aqui que estão decepcionados. O coração está frio, muitas vezes não é decepcionado nem com a igreja, é decepcionado com ele próprio, decepcionado com a esposa, decepcionado com o patrão, decepcionado com a finança, estão decepcionados. Outros estão decepcionados até com Deus, porque fala: eu oro e Deus não me ouve. Ei, Deus te trouxe aqui falando: eu vou te catar, eu vou te pegar e vou aquecer esse teu coração. Eles vão caminhando, e eu deixo caminhar, porque 9h30 com o coração frio, sem sentir nada, sem querer nada, falando. Olha que eles falam aqui, iam eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros do próprio Jesus, e o próprio Jesus se aproximando. A decepção apagou a esperança daqueles discípulos. A decepção apagou a esperança daqueles discípulos. Eles pensavam uma coisa e aconteceu outra coisa. Mas só que Jesus, ele foi caminhando com eles. Olha aqui, eu gosto de ir na Bíblia. Mas os olhos deles estavam fechados. Pessoas, quando estão decepcionadas, eles não conseguem ver e ouvir e sentir nada que vem do céu. Tem pessoas nos dias de hoje que não conseguem mais enxergar a glória, a graça e o poder do Todo-Poderoso, por causa de uma decepção, por causa de um coração triste.
Mas aqui eu marquei aqui, a decepção apagou a esperança daqueles discípulos, mas a palavra reacende o fogo, relembrando a palavra. Aqui Jesus vai reacender o fogo, já começando pela palavra. Sabe o que falta na minha vida, na tua vida e na nossa vida? É quando vem uma decepção, é quando vem uma afronta, nós vamos para a palavra, meditar na palavra, curtir a palavra, beijar a palavra, andar com a palavra, meditar na palavra. Hoje Deus mandou vir aqui e falar: ei, é através da palavra que eu vou te animar, é através da palavra que eu vou te levantar, é através da palavra que eu vou te abraçar, é através da palavra que eu vou te erguer. Então eles estavam muito decepcionados, muito tristes. Por quê? Eles não acreditavam mais em nada. E quando a gente fica triste, os olhos são fechados, não reconhece que Jesus está ao lado. Jesus anda ao lado, eles não reconhecem. Não reconhece nem a feição e não reconhece nem a voz. Quantos estão andando aí, perambulando por esse mundo, que já foram cheios da unção do Espírito Santo, hoje não conseguem mais reconhecer a voz do seu Deus? Reconhecer a voz de... Conhece todas as vozes, voz de amigo, voz de patrão, voz de namorado, voz de pai, de mãe, de filho, mas não consegue reconhecer a voz de Jesus. Mas Jesus está hoje aqui falando: ei, eu te achei, eu te escolhi, eu te remi, é você. Então nós temos que ficar com essa palavra. Um deles perguntou a Jesus: ei, Jesus, nós estamos decepcionados, você não sabe o que está acontecendo? Ei, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você é o único forasteiro? Porque tem gente que, meu irmão, parece que caiu de paraquedas. Vira para o teu irmão, deixa ele chateado com você. Fala: você caiu de paraquedas aqui hoje? Jesus chega, começa a conversar com eles. Por que vocês estão tristes e decepcionados? Você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu em Jerusalém? Vocês não sabem o que está acontecendo? Jesus, não, o que está acontecendo? O que está acontecendo na tua vida que muitas vezes a decepção, a tristeza tem pego? Aí Jesus olhou para eles e começou a falar: ei, só tem um jeito de eu mudar esse negócio. É começar de Moisés e falando das Escrituras. Ei, meu irmão, o que Deus está querendo falar conosco nessa pequena introdução que eu estou falando antes de eu entrar no texto verdadeiro? Nós precisamos meditar mais na palavra. Estamos num período da igreja, e estamos num período do corpo de Cristo, estamos numa geração, e quando eu falo estamos numa geração, essa geração é minha, porque eu também faço parte, eu estou vivo. Porque tem muita gente que fala: essa geração está com nada. Ué, ele está morto? Não está. Então, se eu estou falando dessa geração, eu estou falando da minha geração. Se eu falar da geração da década de 70, eu estava falando da minha geração. Se eu falar da década de 80, eu estava falando da minha geração. Se eu falar da década de 90, eu estava falando da minha geração. 2000, minha geração. 2022, minha geração. 2050, aí não sei. Começou a ensinar. Começou a trazer na memória deles, falando: olha, desde Moisés, Jesus começou a explicar, Jesus começou a ministrar no coração deles. Olha no versículo 21 que eles falam: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, eles estavam decepcionados. Pastor, eu pensei que o senhor ia vir aqui hoje trazer uma mensagem que nós ia até a unção do ventilador. Não sei, meu irmão, segura aí, não terminamos a mensagem ainda. A unção do Saci Pererê. Não sei, meu irmão, segura aí. Eles estavam decepcionados. Quando eu comecei a ler esse texto, Deus começou a me dar um discernimento, falando: ei, nós precisamos voltar a ter intimidade com Jesus.
Olha o versículo 23. Mas não acharam o corpo deles, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjo que diziam está vivo. Eles estavam sem discernimento. Os discípulos conheciam a palavra. Ei, quem conhece a palavra, levanta a mão assim, quero ver. Vou fazer que nem o pastor falou. Nem se for para agradar o pastor, vai, levanta a mão aí. Quem conhece a palavra, faz assim. Mas não adianta conhecer se não praticar, não adianta conhecer se não ter discernimento. Ele estava sem discernimento, estava ouvindo um tal boato que tinha sido algumas coisas que estavam acontecendo. Aí Jesus diz para ele: ó nercio e tardio de coração, parece crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E ele começou por Moisés. Aí quando eles foram aproximando de uma aldeiazinha, gente, Emaús é pequenininho. O dia que você tiver a coragem, a vontade e o coração fervendo de ir para Israel, você vai comigo e eu vou te mostrar, pequenininha. Mas Jesus, ele sai de Jerusalém para ir numa cidade pequenininha, atrás de 2 decepcionados. Vou falar de novo. Ele ressuscita, deixa tudo, cidade grande, capital, para ir numa aldeia pequenininha, atrás de 2 decepcionados. Se hoje aqui ele entrar dentro do coração de 2 decepcionados, já está bem, porque ele deixa tudo e fala: eu vou atrás daqueles 2, eu não vou deixar aqueles 2 se perder, eu vou ministrar no coração daqueles 2, e eles vão voltar cheio da unção, cheio da graça. Ei, eu vou profetizar, esses 7 dias você vai voltar para casa cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder e cheio do avivamento. Quando eles começam a ser ministrados com a palavra, Jesus faz que vai embora, mas Jesus já sabe de tudo. Porque Jesus, ele ministra na nossa vida e no nosso coração e quer ver a nossa atitude. Ei, eu vou falar de novo. Ele quer ver a nossa atitude. Nós precisamos querer sempre mais. Se Jesus está perto, não podemos largar. Nós queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais. Jesus foi que ia embora. Ele falou: fica conosco. Entra um pouquinho aqui. Vamos comer alguma coisa. Vamos fica conosco, pois é tarde. O dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles na casa deles. É aqui que Deus colocou algumas coisas no meu coração. A palavra reacende o fogo, relembrando a palavra. A mesa revela quem somos e quem Ele é. Quando eles estavam na mesa, ou eles estavam lá? Aqui começa o diferencial de tudo aquilo que eles precisavam. A mesa revela quem somos e quem Ele é. A mesa revela quem Ele é. A mesa abre os olhos. Foi na mesa que tudo começou a clarear. Foi na mesa que eles começaram a perceber a burrada que eles estavam começando a fazer. Foi quando Jesus sentou na mesa, quando Jesus partiu o pão, quando Jesus deu graça, que começou o diferencial da vida daqueles 2 discípulos. E eu rapidamente marquei aqui: mesa, lugar de quê? Comunhão, intimidade. Sabe por que muitas vezes nós queremos desistir, queremos parar, chutar o pau? Porque nós estamos precisando ter mais comunhão e intimidade na mesa com o Pai. Jesus nos trouxe hoje aqui para um banquete, a mesa do concerto está. Pastor, não estou vendo nenhuma mesa aí, eu estou vendo, é mesa espiritual. A mesa já está preparada aqui. Jesus o Nazareno está aqui falando: ei, eu quero ter comunhão e intimidade contigo. Mas eu estou desistindo, mas eu quero sentar na mesa com você. Mas eu estou parando, eu sou pecador. Não. Jesus fala: não, eu vou entrar na tua casa, eu vou sentar na mesa com você, e eu vou ter intimidade com você. E quando eu tenho intimidade com Jesus, os meus olhos vão começar a abrir. O meu coração vai começar a...
Mesa, lugar de comunhão. Mesa, lugar de aliança. Jesus queria, esqueci seu nome, pastor, Cleiton. Jesus queria fazer uma aliança com aqueles dois. Jesus não queria que eles voltassem, pastor Ailton, para Jerusalém de qualquer jeito, não. Porque o mesmo que desiste uma vez, ele vai querer desistir 2 vezes, vai querer desistir 3 vezes. Cutuca o teu irmão, tem gente dormindo, hein? Aproveitando que está tudo escurinho, né? Cutuca aí, estou vendo gente dormindo, está cochilando. Cutuca. Não, pastor, estou espírito. Não, está espírito de oração, não, está dormindo. Cutuca. Lá na minha igreja eu faço assim, pastor. Aliança. Mesa, aliança, ceia. Estava lá partindo pão, ceia, aliança. Nós precisamos sentar mais na mesa. Nós precisamos participar mais na mesa com Jesus. Aliança, mesa, provisão, mesa, honra, mesa, adoração. Jesus está nos chamando para adoração. Nos últimos dias, meu irmão, precisamos levantar uma igreja de adoradores. Jesus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Pastor, o que é adoração? É servir. O que é adoração? É sacrifício. A primeira vez que fala de adoração é quando Abraão foi oferecer sacrifício ao seu filho e falou: ei, nós iremos lá adorá-lo. Eu e o menino, nós vamos subir no monte que Deus nos falou. Nós dois, nós vamos adorar. Vocês ficam aqui com os homens que estavam com eles lá, ficar aqui com os jumentos. Ou você hoje é adorador, ou você é cuidador de jumento. Ei, Jesus, falei. Servir. Então, a mesa, provisão, honra, adoração. Você lembra lá no tabernáculo? Estou com uma mensagem para pregar no tabernáculo semana que vem, vou ver se dá certo. Antes de você entrar no Santo dos Santos, tinha a mesa da propiciação dos 12 pães. O sacerdote tinha que passar lá, entrar no santo lugar. Antes de entrar no Santo dos Santos só era o sumo sacerdote que entrava. E os 12 pães simbolizavam as 12 tribos. E eles tinham que participar dessa comunhão. Nós temos que estar junto na mesa da adoração, na mesa da aliança, na mesa da honra, na mesa. Porque eu marquei alguma coisa. Mesa também significa presença de Deus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Tem para você também? A tua mesa, a mesa é presença. Não precisa tocar não, fica no que você está aí. Não vou colocar você no estreito não, pode deixar. Já fiz muito isso, mas não vou fazer mais não. Mesa é o quê? Projetos futuros. Aquele que quer retroceder vai perder aquilo que Deus tem no futuro para você. Tem tanta gente. Esses dias chegou um jovem lá, ficou afastado da igreja um monte de tempo, pastor. Cantava no louvor, tal, e caiu fora. Foi lá, curtiu o mundo. Aí voltou. Aí 2 meses lá, falou: pastor, eu estou voltando. Falei: já vi. E aí, eu posso cantar? Não. Como? Não. Você vai para o último da fila agora. Você ficou 2, 3 anos fora, então um monte de gente que está na sua frente. Você vai esperar. Ah, então não quero, vou embora. Vou, então pode ir. E foi. Está cantando em outra igreja. Vai lá. Por quê? Projetos futuros, mesa. Quantos contratos, eu que sou advogado, tem alguns advogados, psicólogos aqui, pastor, quantos contratos a gente assina numa mesa? Quantos conselhos a gente dá para os nossos... Eita, eu vou falar, Jesus. Se alguém me bater aqui, depois eu seguro aí. Quantos conselhos nós damos para os nossos filhos na mesa?
Mas hoje tem pessoas que não querem mais sentar na mesa para comer. Um come no quarto, outro come na sala, outro come dentro do banheiro, outro come no corredor, e não tem mais mesa. Ai, aqui não faz barulho, aqui faz. Você já estava na igreja, pastor, pode pular aí, é um tanque batismal. Eu falei, tá com água? Não. Então eu falei, então vou sair fora. O diabo, vou falar, o diabo tem colocado umas modas na nossa casa, que agora é balcão. Ninguém senta na mesa mais para comer, toma café da manhã, aconselhar filho, ouvir. Está com a esposa, está com o filho. Não, Deus está trazendo isso para nós no dia de hoje. E a nossa família vai ser abençoada quando todos nós sentarmos na mesa de novo. Jesus pega os dois na mesa, lugar de decisão, fala, aqui que eu vou começar a decidir o futuro desses dois. É aqui que os olhos deles vão ser abertos e eu vou ministrar algo que era para cair só lá em Atos capítulo 2, já vai cair na vida deles anteriormente, aqui e agora, porque quando Deus tem para mim e para você, Ele não espera para a semana que vem, Ele desce é agora e é de repente. Aí começa a misturar a palavra mesa, palavra mesa, palavra e o horário está indo embora. Quem se aceita à mesa de Deus nunca se levanta da mesma maneira. A mesa transforma o órfão em filho, o cansado em fortalecido, e o pecador arrependido em participante da graça. O coração arde quando Cristo revela os textos gregos para eles, os textos hebraicos, aramaicos, tudo vem falar nesse versículo que eu li. Olha, porventura não ardia no nosso coração. Os textos falam queimar, incendiar, arder, estar em chamas. Quando os olhos deles se abrem, eles começaram a reconhecer, Jesus desapareceu. Disseram para os outros, não ardia? Não? Prega comigo aí, não? Não, você almoçou hoje, não almoçou? Ou ainda está em jejum? Estamos em jejum, eu estou em jejum de 40 dias, acho que hoje vai o 25º dia. O coração deles ardia. Tira o ardia. Vai falar queimava. O coração deles queimava. Mas dá para melhorar um pouquinho? Eu sou pentecostal. Se fosse a minha esposa estava bom, mas o coração deles queimava. Melhorou. Incendiado. O coração deles incendiado. Pegava fogo. Última coisa que eu marquei aqui. O coração deles estavam em chamas. Se for pegar o texto grego, você vai ver que estava lá. O coração deles estavam em chamas. O coração deles estavam em chamas. Dá para melhorar? O coração deles estavam em chamas. Mas por quê? Porque participaram da mesa, os olhos abriram, ouviram a palavra, sentaram para ouvir Jesus. É que nem vocês estão aqui, nós estamos aqui sentados para ouvir Jesus falando. Porque desde a hora que eu entrei ali, o pastor estava orando, Jesus já estava aqui ministrando, curando, transformando, libertando. Então nós temos que tomar cuidado, porque o coração só vai pegar fogo quando eu tiver a intimidade com o meu Jesus, quando eu sentar para ouvir Ele e entender o que Ele está falando, quando eu estiver participando na mesa com Ele. Então, um coração que pega fogo, não pega fogo por causa de um culto barulhento, não pega fogo por causa de um pastor barulhento,
Ele pega fogo porque esse cristão encontrou a revelação na palavra de Deus. E Deus hoje tem uma revelação para você. O encontro com Jesus faz o nosso coração arder, pegar fogo, ficar em chamas. O interessante é que quando esse coração pega fogo, já estou indo para o final, a gente não consegue ficar parado, pastor. Pastor, Ailton, pode ver um crente que está parado? O coração não está pegando fogo. E a pior coisa que tem é um crente parado. Um coração cheio de fogo. Ele quer fazer a obra de Deus. Olha o que fala aqui. Disseram um para o outro: não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? Eles falando mal, eles criticando, eles com dúvida. Mas aí eles vieram trazer na memória, lá no caminho. Lá no caminho. Lá no caminho. É isso aí. Lá no caminho. Eu acho que lá no caminho, comigo, com você, nosso coração já ardia. Eu não sei você, mas o meu coração arde quase todo momento, gente. Como hoje era minha folga, eu peguei uma semana de folga com a minha família. Eu voltei mais cedo para vir para cá. Aí eu vinha vindo hoje com o André na frente no carro, ouvindo uns cânticos e falando línguas estranhas. O André olhou assim para mim e falou: nossa, pai, papai está no carro? Eu falei: papai está no carro. Que a minha frase lá na igreja é: papai está na casa. Aí ele falou: até eu estou sentindo, o negócio está bom aqui, né? Falei: tá. Meu irmão, nosso coração precisa arder por Jesus. O nosso coração não tem que arder só no dia de culto. Nosso coração tem que arder de segunda a segunda, pastor. Qual que é o teu nome? Paula. Tem que arder. Mas só que a gente... Nós estamos numa geração que o coração só arde no dia de culto. Dia de culto dá glória a Deus, dá aleluia, fala línguas estranhas, chora. No caminho, eu tenho certeza que vocês já vieram falando: nossa, hoje vai ser tremendo. Hoje é o fechamento, hoje vai ser tremendo. Sabe por que vai ser tremendo? Não é porque pastor A, pastor B, pastor C está aqui. É porque Jesus está aqui na mesa. Eu vou falar de Jesus está aqui. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desiste de nós. Ele sai, Ele vai aonde precisa buscar Ele vai buscar, Ele te achou aqui. No ardia, os olhos abriram. Pega fogo aqui, aqui abre. Pega fogo aqui, os olhos espirituais ardem. Nós precisamos ter... Qual que é o teu nome, meu bispo que está olhando para mim, essa barbona? Não, de barba. Qual que é o teu nome? Não, lá de trás, é você. Bruno? Oxi. É Bruno mesmo? Nossos olhos abrem, Bruno. Você sabia disso? Nossos olhos abrem. E quando abriu, o que eles falaram? Não, vamos... voltar para um lugar que nunca tinha que ter deixado. Nós vamos voltar para Jerusalém. Gente, não é colocando fogo mais fogo não, mas a emoção, pastor Ailton, que é quando a gente entra em Jerusalém. Eu já entrei, acho que 13, 14, 15, sei lá quantas vezes, mas toda vez eu choro. Olha a emoção que eles estavam. Ele falou: nós temos que voltar.
e ajudar aquele povo, aquelas mulheres falando que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que o nosso Redentor vive, que Ele veio para mudar a situação. Eu não acreditava, mas Ele veio aqui pessoalmente, sentou na mesa comigo, partiu o pão, falou, o coração pegou fogo, o coração, nós temos que voltar. Hoje Jesus está falando: ei, volta para Jerusalém, volta a fazer a obra, volta a cantar, volta a pregar, volta a fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Nós precisamos fazer a diferença. Volta, olha, vou para o texto. Tinha cola aqui, quase que eu nem usei. Deus não procura apenas mãos ocupadas, Ele procura coração cheio de fogo e cheio da presença. O fogo que Deus acende não serve para espetáculo, mas para santificação, transformação e envio. Coração cheio do fogo ilumina o mundo que está em trevas. Deus está procurando homens e mulheres cujo coração volte a arder na sua presença. O Senhor quer reacender o altar do coração, renovar a paixão pela palavra. Onde há um coração cheio da unção do fogo, a santidade, a autoridade espiritual. O que falta nos nossos meios hoje é autoridade espiritual. Nós temos um tema lá na igreja anual. Esse ano o tema é unção, como da convenção. Mas todo mês nós temos um subtema. E o tema desse mês de julho é autoridade. Nós estamos pregando só sobre autoridade. Precisamos pastores cheios de autoridade. Vocês talvez não, mas quem viu o Brasil para Cristo antigamente, pastores, homens de Deus, cheios de autoridade. Pessoas vomitando câncer, diabos saindo da vida das pessoas. Hoje as pessoas não querem mais ver isso. Hoje as pessoas não veem mais isso, porque falta autoridade. Colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Expulsarão os demônios e sairão. Isso é a igreja do Brasil para Cristo. Olha, graças a Deus, meu irmão, ajuda eu a pregar e dê glória a Deus ali. Um coração cheio de fogo, ele tem autoridade espiritual e disposição para cumprir o propósito de Deus. O fogo do coração alcança outras pessoas. Estou fechando aqui. Estou desligando a cola. Pastor, simplifica o que o senhor quer falar. Vou simplificar. Precisamos ter mais intimidade com o Senhor na mesa. Precisamos parar de ter tempo para tantas coisas, não temos tempo para Deus. Ele está indo atrás de pessoas ainda nos dias de hoje, falando: eu não desisto de você. Qual nota que você está tocando aí? Sol maior, pode ficar aí, eu invento qualquer coisa dentro desse sol maior. Precisamos, meu irmão, pegar fogo. Precisamos pegar fogo. Precisamos voltar, sair de Emaús e voltar para Jerusalém e sentir mais a presença de Deus. Precisamos levantar jovens cheios da unção da graça e do Espírito. Precisamos sair de uma reunião dessa daqui, meu irmão, passando pelas ruas e as pessoas falando: ei, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um profeta de Deus. Eu estou meio preocupado nos dias de hoje. Dificilmente você vai em igrejas, não estou falando dessa daqui, essa aqui está boa, que a gente não vê mais unção do Espírito Santo. Eu já fui pregar a igreja do Brasil para Cristo, que me proibiram ungir as pessoas com óleo. Pastor, só prega, não ora por ninguém não, nem fala em línguas estranhas, que aqui a gente não fala mais em línguas estranhas. Brasil para Cristo. Por quê? Estão com o coração frios, estão com o coração gelado. E esse coração, como que é o nome? Coração abrasado, é bom mesmo no mês 7, que é um mês de frio, né? Ou esquenta
ou esquenta? Eu vou orar para você que busca ter mais intimidade, quer mais, não está convencido, talvez até está decepcionado, parado um pouquinho, mas nesses 7 dias, Deus vem falando. Meu irmão, não sei o que é pior, pregar no primeiro dia ou pregar no último dia. Primeiro dia está todo mundo com a barriga vazia, o que você der come. O último dia está todo mundo com a barriga cheia, não quer qualquer coisa, misericórdia. Está no sexto? É amanhã que termina? É hoje que termina? O que é pior? Dar comida para uma pessoa que está com a barriga vazia ou barriga cheia? Mas a palavra de Deus é essa para vocês. Eu estou aqui, abrindo seus olhos espirituais. Papai precisa voltar a ouvir as nossas vozes. Anai remante o comanturepo te calamaxerimantu. Te reremanture raste caimanturepo te comantu. Ele precisa começar a ver de novo os nossos olhos, as chamas. Eu vou orar, já passei 1 minuto, pastor, dá mais 5 minutinhos.